A paz do Senhor, povo de Deus, podcast Ministérios 14 no ar. E hoje nós temos a honra de receber ele, o pastor Felipe, que vai contar um pouco mais da sua história e da sua trajetória no Evangelho. Felipe, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao podcast Ministérios. Que Deus abençoe, João, que Deus abençoe a todos os internautas. É uma alegria participar do podcast Ministérios e vamos destrinchar aí as perguntas aí e ser canal de bênção aí também através do intermédio da palavra de Deus. E eu quero que você depois divulgue, compartilhe, porque será muito edificante. Mais uma vez eu quero lhe agradecer pelo carinho, pela oportunidade que você tem dado aos ministros da palavra de Deus. E eu tenho certeza que esse podcast vai crescer muito em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus, em nome de Jesus. Irmãos, agora nós vamos fazer uma oração, né? Amém. Para pedir a bênção de Deus. Já estamos debaixo da bênção de Deus, mas oração nunca é demais. É isso aí. Amém? Vamos orar. Você também que está aí no Instagram do Pastor Felipe, quiser também orar por nós, interceder, né? Sempre é bem-vindo. Deus maravilhoso e eterno, nesta tarde, Senhor meu Deus, aqui estamos, ó Pai, para te agradecer por este momento, agradecer, meu Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui fazendo mais este podcast Ministério, Senhor meu Deus, que tem sido canal de bênção para a vida de pessoas, Senhor meu Pai, que o Senhor possa estar usando o Pastor Felipe nesta tarde, Senhor meu Deus, para que ele venha cada dia mais, Senhor meu Deus, ser ferramenta eficaz, Senhor meu Deus, na sua mão, Pai. Hoje nós vamos conhecer a história dele, a trajetória, e creio, Senhor meu Deus, que através do testemunho de vida, Senhor meu Deus, de restauração daquilo que o Senhor fez na vida dele, pessoas serão alcançadas, Senhor meu Deus, pessoas serão impactadas pela tua presença, Pai. Eu te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pessoal do Instagram, tá bom? Pode mandar mensagem, pode fazer a pergunta, mas como nós costumamos, né? Vamos começar do início. Como foi, Pastor Felipe, o seu início na igreja, o culto em que você aceitou Jesus? Maravilha. Que Deus abençoe mais uma vez. Vamos lá. Nosso ministério, ele foi basado no requisito daquilo que Deus já tinha traçado, projetado, né? Que os planos do homem é diferente do de Deus, né? Então, eu conheci a Cristo quando eu tinha meus 12 anos de idade, no culto de crianças, né? Meus pais, minha mãe, meu pai e minha mãe, no caso, se separaram quando eu tinha 10 anos. Ambos, ninguém era evangélico, ninguém frequentava a igreja. Meu lar era um lar muito conturbado, onde pai e mãe brigavam demais, meu pai bebia demais, gostava de um forró, meus pais eram nordestinos, né? Então, assim, um costume de todo nordestino que não conhece a Cristo, você já sabe, né? É um forró, um risca-faca, né? Mas, graças a Deus, Deus me achou, Deus me escolheu, e com 12 anos eu entrei dentro de um ministério conhecido como Assembleia de Deus de Madureira, em Carapicuíba, São Paulo. De frente à minha casa, abri um ponto de pregação, e no dia, era o dia das crianças, né? A missionária Rosa estava ajuntando todas as crianças da rua para levar para dentro do ponto de pregação, e eu fui uma delas, felizardo, sortudo, de entrar na igreja, e de lá para cá Deus só foi projetando coisa boa. Glórias a Deus. Eu estava comentando com o Felipe no início, né? Isso. Que nós fizemos a importância do Ministério Infantil. Isso é bom. Isso daqui é a confirmação de Deus sobre a importância do Ministério Infantil. Isso é muito bom. Né? Que Deus usou aquele culto infantil que muitas das vezes é um pouco banalizado, né? Mas Deus usou para resgatar você, e olha onde você está hoje. É verdade. Né? Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano. E depois você aceitou com 12, bem jovem, né? Naquela época, com 12 era quase criança, né? Era criança. Né? Hoje, com 12, já é uma adolescente. Hoje a mente das crianças já quer ser jovem hoje, né? Isso. Mas depois dos 12 anos, como foi a sua trajetória dentro daquela igreja? Rapaz, dentro da igreja foi muito bom, mas dentro de casa foi muito conturbado, né? Foi. Porque, querendo ou não, eu fui o primeiro da casa a frequentar uma igreja evangélica. Sim. Enquanto a minha família ainda estava conturbada, cheia de problema, nas mãos de Satanás. Mas dentro da igreja, assim, eu com 12 anos, na verdade eu não posso falar que eu aceitei Jesus, né? Sim, foi Cristo que me aceitou, quem é a gente, né? Então, com 12 anos de idade, eu já estava aprendendo já a cantar no grupo das crianças, já estava
destrinchando instrumento de bateria, que eu também toco uma bateria também, né? Não é me gabando não, tá? O pastor também toca uma bateria, tá bom? E ali foi acontecendo degradativamente os projetos de Deus na minha vida, né? E com os 12 anos, né? Nunca me esqueço, com os 12 anos, quando eu entrei dentro da igreja, eu tive aquele impacto. Por quê? Porque quando você nasce dentro de um lar conturbado, e tem gente que está me acompanhando, vai saber do que eu estou falando. Sim. Quando você nasce dentro de um lar conturbado, você está debaixo de um jugo, né? Sim, sim. Então, assim, você é uma criança com 12 anos, então você tem que obedecer seu pai e sua mãe. Claro. A minha alma gritava quando meu pai e minha mãe não deixavam ir para a igreja. Porque já tinha um selo do Espírito Santo dentro de mim. Já tinha aquele desejo, né? Quando meu pai chegava alterado, porque ele gostava de um goró, como diz aí o pessoal, e eu queria ir para a igreja, às vezes limitava, né? Ou eu ia para a igreja, ou eu tinha que ficar dentro de casa acompanhando alguns cenários que até hoje marcam, né? Não adianta. Tem as marcas que você vai ter que carregar, sim. Que é elas que vai te dar força para você continuar acreditando na promessa de Deus. Então, dentro da igreja, assim, eu só tenho que agradecer a Deus. E com quantos anos você teve a sua primeira oportunidade, assim, de ministrar uma palavra? Você vai falar isso mesmo? Vamos lá. Com 16 anos. 4 anos de processo. Só né? com 16 anos, eu recebi uma promessa. Deus, como usa profetas, no meu tempo, pelo menos, os profetas de verdade profetizavam até para as crianças, né? Sim. Hoje você vai profetizar para uma criança, tem crédulo que não acredita. Mas na minha época as crianças recebiam profecia chorando. Eu fui um deles, quando Deus usou um profeta da Bahia, inclusive, para falar que eu seria um ministro, um futuro pastor, né? Eu até, como criança, um pré-adolescente com 16 anos, né? Falei, opa, um pastor? Né? Muita responsabilidade, porque eu sempre acompanhava os pastores, o sofrimento dos pastores. Sim. Sempre também, vou deixar bem claro aqui, sempre fui muito submisso às minhas lideranças, né? Inclusive tem liderança minha aí que vai acompanhar o que eu estou falando, relatar aí. Então, assim, com 16 anos, meu primeiro púlpito foi dentro de um lar. Os cultos nos lares, sim. Que hoje é a famosa célula, né? Na época eram os cultos nos lares, com 16 anos, já estou até com o texto aqui aberto, depois mais para frente, sim. Né? O texto aberto aqui, foi a palavra que Deus me deu, só que eu não conseguia ministrar, por causa da timidez, da vergonha, eu começava a olhar para o pessoal e eu começava a chorar. Só que naquela época a sensibilidade do povo era tão grande que não tinha aquela disputa, aquele duelo. Então o pessoal dava glória, dava aleluia e te deixava confortável, né? Então assim, eu não sabia pregar, mas a oportunidade da ministração estava na palma da minha mão. Sem eu correr atrás, a chamada já estava me seguindo. E eu me lembro, só para cortar, eu me lembro aqui que com 16 anos, Deus também destrinchou também um momento da revelação na minha vida. Com 16 anos eu já tive a primeira revelação dos dons daquilo que Deus já havia confiado à minha vida. A primeira oportunidade, pastor, é complicado, né? Verdade. É complicado. Eu lembro até hoje a minha primeira oportunidade e algo muito interessante que o senhor falou, né? Que o povo deixava você sentir que o pessoal que estava ouvindo você talvez não foi tão bonito. Vendo as lágrimas. Vendo as lágrimas. Vendo as lágrimas, eles deixaram você confortável, né? Porque eles entenderam que Deus estava usando você daquela forma. João, mas era chorando. Deus nunca botou padrão em milagre. É isso aí. Deus nunca botou padrão em palavra. Deus nunca botou padrão em revelação, em forma de usar. Talvez uma pessoa que estava vendo você chorar, Deus falou com ela através daquele... Pelo menos da leitura do texto, né? Da leitura do texto. Esses dias eu estou passando, né? Não é um desabafo não, tá, gente? Eu estou passando uma dificuldade um pouco no meu trabalho e eu tenho o costume de vir de bicicleta com fone no ouvido. Certo. Eu coloco um fone só, ligo na rádio, A Cor da Vida, posso divulgar a rádio aqui. Eu ligo na rádio A Cor da Vida e venho ouvindo. Cara, Deus, não sei porquê, mas naquele exato momento em que eu coloquei, veio um louvor
que confortou o meu coração, que eu saí muito angustiado do meu trabalho, saí muito estressado, né? E Deus confortou o meu coração. Naquele dia em questão, talvez a sua leitura daquela palavra, Deus te usou só para ler, mas Ele ministrou provavelmente no coração de alguém. É verdade. Né? Ele usou você só para ler. Você falou da sua primeira oportunidade, mas a igreja que você aceitou Jesus, foi a mesma que você continuou? Paz, Assembleia de Deus de Madureira, Sim. né? Nós ficamos um período de 10 anos. Dos 12 ao 22, no caso, né? Isso, de Madureira, né? Sim. E depois a gente seguiu debaixo de uma bênção com a Assembleia de Deus Ministério de Belém, né? Mas quando você estava no Madureira, você já era o quê, assim? Na hierarquia? Diácono. Você saiu como... Saí como diácono. Como diácono. Demorou muito? Rapaz, não demorou porque, assim, a escassez do ponto de pregação do ministério exigiu isso da minha pessoa, porque, querendo ou não, eu da criança, da adolescência, a juventude e o amadurecimento também ministerial me capacitou para a área de diácono solteiro. Você já... Com quantos anos? Já tinha uns 18 para 19 anos. 18, mas 18, 19 anos era uma pessoa bem madura, né? Quando a gente fala assim, porque hoje a época é diferente, né? Totalmente né? Diferente. Mas esse tempo que você pregou dos 16, você continuou pregando? Não, mas eu não parei, não. Você não parou mais, foi né? Aperfeiçoando, né? Você foi... então, o seu ministério de pregação começou aos 16? 16 anos. Pode se falar que... Não, afirmar, 16 anos. 16 anos, você já começou a primeira... Depois daquele mistério das lágrimas lá, o negócio... Infelizmente, o Felipe, a primeira pregação é sempre, entre aspas, né, gente? Por favor, pregação é sempre a pior. Né? Eu preguei sobre o cego de Jericó a primeira vez, o famoso cego Bartimeu. E eu estudei aquilo a semana toda, que o pastor sabia da minha limitação, né? E eu, eu sou muito comunicativo, mas, poxa, é diferente eu me comunicar com uma pessoa e eu expor algo para 20. Né? Se eu errar, a pessoa fica sabendo, a pessoa consegue ver, né? Isso aí traz muita dificuldade. Provavelmente foi isso o seu medo, né? Nossa. Né? O choro foi esse medo de errar. Então, você já tem quantos anos de ministério de pregação? Dos 16, você está com quantos anos agora? Hoje eu estou com 35. 35, 16, 19 anos, né? 19 anos. Qual conselho você daria para os novos pregadores que estão começando agora? O conselho que eu dou é: seja fiel a Deus, fiel à palavra do Senhor, e não se corrompa por nada. Que quando você prioriza e é fiel a Deus e à palavra de Deus, Deus é fiel e prioriza aquilo que precisa ser priorizado. Então, o conselho que eu dou é: ame a palavra, estude a palavra e se identifique com a palavra. Verdade, e não perder a essência, né? Não, a essência... E não se deslumbrar com um possível crescimento. Isso. Porque talvez a pessoa cresce um pouco, né? Eu falo cresce num nível assim, talvez as igrejas maiores, né? E por não ter muito pensamento, muita cabeça, igual a gente fala, se perde, né? Se perde, já não sabe mais gerir as coisas. O pessoal tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes coisas que parecem ser bênção é maldição. Se transformam em maldição por não saber manusear. E a maldição que a gente fala assim, não só no requisito material, mas eu falo traz morte espiritual também, porque hoje, assim, eu tô indo por partes para respeitar você também, mas quando a gente fala ser fiel a Deus, ser fiel à palavra, é porque quando você prioriza Deus e prioriza a palavra, teu coração não vai estar apegado nas coisas terrenas, como rivalidade ministerial, certo? Então, quando eu falo ser fiel a Deus, é que você tem que entender que o ministério que você tem, a chamada que você tem, não é teu, é de Deus. Então, o mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que tira. Isso. Como eu já conheço, no meio dessa trajetória, muita gente que começou bem terminou mal. Porque não soube ser fiel a Deus e fiel à palavra de Deus.
Quando a gente fala ser fiel à palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai destrinchar tudo na nossa trajetória. Não a pessoa religiosa, fanática. Sim. Mas quando eu falo, quando você vê a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que vai mudar o teu jeito, o teu comportamento, aqui é a bússola para tudo na vida. É a bússola do caminho, né? É isso aí. Sobre o que você falou, Felipe, sobre rivalidade, eu não sou de um lar evangélico, né? Não é o meu podcast para eu falar a minha vida, tá, gente? Mas eu não sou de um lar evangélico. Eu vim me converter aos 20 anos aqui no estado. Olha. Deus me trouxe de Sergipe para eu me converter aqui. Eu creio nisso, isso. E, infelizmente, Felipe, lá em Sergipe, né, os evangélicos, eles não têm muito a moral que ele tem aqui no estado. Por quê? Pelo qual motivo? Né? Teve um rapaz um dia que se converteu, virou evangélico, não era católico, né? Invadiu a igreja católica para confrontar o pessoal que estava lá. Eu acho que era um culto de oração lá que eles fazem. Ele entrou dentro da igreja para confrontar os rapazes que estavam de frente à obra. E isso daí, esse autocontrole que nós temos que ter. Né? Isso aí. A temperança, mansidão, são os frutos do Espírito. Né? Nós aqui, nós temos que entender, igual você falou, nós temos que ser fiel a Deus e à palavra. Você acha que Deus gosta de rivalidade? Não. Nunca. Infelizmente, o que nós estamos vendo hoje, eu não estou aqui querendo causar polêmica, mas o que nós estamos vendo hoje é rivalidade. Sim, muitos. Nas igrejas. Isso aí. Uma igreja querendo rivalizar com a outra. Eu coloquei Deus colocou um desejo no meu coração de fazer esse podcast, e eu falo, Senhor, eu não quero que o podcast seja um podcast polêmico, eu quero levar a tua palavra. Igual nós vemos vários escândalos de pessoas vindo a público e falar que brigou com fulano, brigou com ciclano, querendo o que? Mídia. Querendo aparecer e deixando de ser fiel à palavra e a Deus. É isso aí. Você acha que Deus vai gostar de um servo dele se envolver em uma briga qualquer e vir a público e falar mal de outro e se explicar e falar isso e aquilo? Não. Escandaliza, né? Escandaliza a obra. Deus ele tá em busca disso, de nós pregarmos a palavra. Eu falo com o pessoal, qual é o nosso maior propósito aqui na terra de um pregador? Falar do amor. É isso aí. O ID. Isso. Se ele fala do amor, irmão, ele está no caminho de Deus. Já era. Ele está no caminho. Não tem meio termo, né? E agora, Felipe, qual você acha o maior desafio para um pregador no dia de hoje? Você prega em muita igreja, né? Eu vejo a sua agenda, não seja modesto, tá? Deus tem te abençoado, você prega em muita igreja. E qual você acha o maior desafio hoje de um pregador? O maior desafio. O seu maior desafio, né? Que você prega. Hoje, o tempo que a gente está vivendo, eu falo com o maior desafio hoje de um ministro, tem muitos ministros que vão estar me acompanhando, o maior desafio hoje é se manter de pé. Estar vivo na presença de Deus, devido a esses conflitos, muita guerra. Como eu citei aqui, se você não tem uma estrutura espiritual, é muita pressão sobre a tua vida, dificuldades que abrange todas as áreas da vida. Então, a maior dificuldade de um ministro não é pregar, não é chegar numa igreja, entrar e sair, mas é você estar de pé para dar a continuidade naquela chamada que Deus confiou na palma da sua mão, né? Fora isso, a gente vai tirando de letra. É verdade. E uma coisa que eu preguei, né, que Jesus ele fala para os discípulos que estavam tristes quando Jesus falou que ia morrer e tal, os discípulos meio abatidos, cabisbaixos. Jesus fala: crede em mim, crede no meu Pai, crede também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu iria preparar lugar para onde quer que eu esteja, vós também estejais comigo. E Deus me usou nessa palavra para falar para o povo da igreja lá que a nossa vida, o nosso ministério, o nosso caminho, Felipe, é uma maratona. Uma maratona você cansa, uma maratona você fadiga, uma maratona você pensa em desistir, e numa maratona você chega no final quase morrendo. A nossa trajetória aqui na Terra
Deus me usou para falar que é igual uma maratona. E na maratona, Deus me usou para falar que na maratona algumas pessoas estão lá para dar água. Você já viu? O pessoal vai correndo, aí pega a água e vai. E na nossa vida é assim, vai ter a dificuldade, vai ter a luta, vai ter a decepção, mas também vai ter pessoas para nos ajudar. É isso aí. Vai ter pessoas, igual você falou, o difícil é permanecer de pé, a maior dificuldade. Mas Deus sempre vai preparar pessoas. Um bom samaritano. Deus sempre vai preparar um bom samaritano. E muitas vezes é pessoa que a gente nem imagina. Né? Vem de longe. Vem de longe, porque o levita não salvou aquele homem, o sacerdote não salvou aquele homem, foi um samaritano. Passou muita gente, né? Podia ajudar e não ajudou. E ninguém ajudou. E eu acho que é algo que muitas das vezes está faltando para a igreja, é se ajudar. É isso aí. Na verdade, hoje o que está faltando para a igreja é mais compaixão e misericórdia. Não generalizando todas, já vou deixar bem claro. Sim. Mas tem muita igreja que hoje precisa voltar ao início do primeiro amor, né? Ajudar quem está caído. Porque eu sempre falo, irmão, a igreja é um hospital. Então você entra doente e tem que sair curado. Lá, dentro da igreja, você vai encontrar amor, compaixão. Claro que tem que ter a correção. Sim, tem que ter o cajado do pastor, mas também tem que ter o bálsamo. Né? Então, hoje em dia, a gente está vendo a dificuldade das pessoas que estão até com dificuldade de voltar para Cristo, de entregar sua vida para Cristo. Então, a igreja hoje é o lugar dos imperfeitos atrás da perfeição que é Deus. Então, quando eu falo que a gente precisa rever algumas coisas, eu falo não generalizando as igrejas, porque tem muita gente morrendo espiritualmente precisando de um bom samaritano. É por isso que tem muita gente que hoje não tem força para voltar. Então, conheço pessoas que eram pastor, pregadores, que hoje não tem força, porque no lugar de alguém ajudar, vai criticar, vai matar o que já está morto. Esse dia eu estava conversando com uma colega minha, aí ela falou assim, João, amiga, muito tempo eu vi ela, aí ela falou, João, eu tô afastada. Eu falei, afastada como assim? Eu não estou indo na igreja, né, me afastei da igreja, mas não de Deus. Eu falei, ixi, meu Deus, que negócio é esse? Aí eu falei, eu preciso falar para você que você está em um ponto perigoso da sua vida. Aí ela falou, não. Eu falei, então eu não vou nem pregar para você, que você já sabe. É isso aí. Eu não julguei. Tá certo. Eu não julguei, respeitei, mas não deixei de corrigi-la. Isso aí. Certa feita, um jovem falou para mim assim, João, eu estou em uma igreja que eu vejo muita coisa errada e eu não posso corrigir porque às vezes a pessoa pode não gostar, tal. Aí eu falei assim, rapaz, Jesus ele corrigiu a mulher samaritana, mas ele deu uma saída para ela. É isso aí. Você não pode, o evangelho não é para você bater e matar, é para você corrigir e falar, ó, aqui está errado, mas aqui está certo. É isso aí. Aqui você pode seguir. Você pode escolher a porta estreita ou o caminho largo. Isso aí. E muitas das vezes a pessoa bate, pô, mas o que é que eu estou errando? E bate e não dá a saída. É isso aí. Foi o ponto que você falou, que a pessoa às vezes já está morta, ao invés de receber receber uma ajuda, recebe mais julgo. É isso, né? Mas em todas essas dificuldades aí, o Felipe, alguma vez você pensou em desistir, cara? Se eu não falar que eu pensei, rapaz, estou sendo aqui um foco, né? Mas sim. Eu acho que todos que servem ao Senhor já teve algum momento de fraqueza, desistência, porque servir a Deus não é somente com o corpo, mas são os conflitos contínuos, diários no campo do psique da mente, né? Se você não tiver uma estrutura, pessoas por perto, você não aguenta. É igual eu falo aqui, nós vamos sair um pouco do assunto, mas eu vou entrar. Não, pode ficar tranquilo. Porque tem muita gente morrendo de depressão. Porque tem muita gente tentando tirar a sua vida. Até mesmo dentro da igreja, não estou falando fora, dentro da igreja. Inclusive, eu esqueci até no carro. Depois eu vou dar um presente para você, para o meu amigo ali. Eu escrevi um livro em 2019, né, sobre um tema depressão versus o Espírito Santo.
Podemos entrar nesse tema aí também, para a gente conversar aqui, não tem problema não. Então, assim, eu já vou voltar no requisito. Então, assim, hoje, nós estamos precisando de pessoas de caráter, pessoas que precisam ajudar pessoas que estendam a mão para o caído, levante. Eu não estou falando isso porque eu estou atrás de câmera, atrás de Instagram, quem me conhece sabe. Então, assim, eu sou um cara que se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se for para atrapalhar, eu saio fora. Então, assim, o apoio que eu nunca tive lá atrás, Deus me deu uma estrutura hoje, graças a Deus, suficiente, espiritualmente, que eu posso levantar e ajudar pessoas. Sim. Então, o que a gente precisa é ser curado para curar, ser levantado para levantar. Então, não adianta você estar ferido e querer levantar uma pessoa que está ferida. Vai cair os dois juntos. Os dois juntos, né? Então, assim, hoje a maior dificuldade que eu falo e bato na tecla é essa. Encontrar pessoas que queiram nos ajudar. Porque hoje está escasso. Pessoas que nunca venceram, mas quer que você vença. Pessoas que nunca chegaram, mas quer que você chegue. Hoje, o pensamento de muita gente é: eu quero te ver bem, mas não melhor que eu. É verdade. Entende? E nem todo projeto de Deus vai ser igual. Isso aí. São projetos diferenciados que Deus tem na vida de cada pessoa. Às vezes você vai chegar, eu vou dar um exemplo, eu vou chegar até um certo ponto, que você vai passar desse ponto que eu cheguei. E eu, como igreja, eu tenho que ficar feliz, porque eu estou vendo meu irmão vencendo. Isso aí. Entende? Então, o requisito do que eu quero dizer aqui é: nós temos a oportunidade de mudar esse roteiro ainda. Só que a gente tem que eu falo, isso aqui serve para mim, abrir mais a mente e entender que nós somos a igreja de Cristo. Então, respondendo a sua pergunta, é essa aí. Já pensou em desistir porque é difícil, né? Se eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não vou conseguir ficar de pé. Já que você falou do seu livro, né? Podemos entrar nesse... Sim. Como começou o seu despertar para escrever um livro? É só um livro que você escreveu? Não. Quantos livros você tem? Não, na verdade, esse é um livro especial com muitos testemunhos de vida. E eu estou escrevendo um outro. Só que esse outro eu não vou entrar em detalhe agora. Sim, não. Né? Mas eu creio que ano que vem a gente lança. Mas esse livro foi escrito em 2019. Qual o nome do livro? Depressão versus Espírito Santo. Muita gente já tem aí do Instagram, muita gente onde eu passo. Inclusive no Instagram tem também meu livro lá, né? Sim. Eu nem sei como é que está aí, tem muita gente aí. Deixa eu ver aqui. Como é a gente que fica perdido, vê aí, não, que isso. A gente... O pastor Messias Fernandes Oficial. Ribeirão Preto. O Washington Rodrigues. Tem quantas pessoas aí? Varlisson. Tem 4. Varlisson. Deixa eu ver. Não. Isso, daqui a pouco o pessoal está trabalhando também, né? Mas assim, esse livro, 2019, Sim. foi através de perdas que eu tive de amigos de pessoas queridas ministerialmente que tiraram a sua própria vida no requisito daquilo que não tinha ninguém. Porque assim, o pastor de verdade, ele pega problema de todo mundo. Ele guarda problema de todo mundo, mas não tem ninguém que possa pegar o problema do pastor. Então, quando você tem esse acúmulo excessivo, que mexe com o teu emocional, que mexe com a tua estrutura espiritual, se você não tiver um apoio, você não aguenta. Eu vou falar a verdade. Se eu não tenho uma esposa sábia, uma esposa também que apoia meu ministério, eu não estou falando requisito de casamento. Casamento, graças a Deus, é uma benção. Mas eu falo ministerial, também não aguento. Então a gente tem que ter alguém que a gente pode desabafar, dialogar, alguém de confiança. Então esse livro foi baseado em algumas perdas carnal que a gente perdeu, alguns amigos pastores, né, por causa da depressão. Que a depressão, tem gente que fala que a depressão é o diabo. Não tem nada a ver, irmão. Depressão está à luz da Bíblia, né? O próprio Elias passou por depressão. O próprio Jeremias passou por depressão. Isaías, que era o profeta messiânico, passou por uma solidão terrível. Então, nesse livro, eu falo, não vou falar muito não, senão o povo não vai querer comprar, não vai querer adquirir, né? Fala tudo. Mas eu falo também, e eu tive a aprovação também, já que está ao vivo, depois vai para as redes sociais também, da esposa do doutor Augusto Cury. Né? Doutor Augusto Cury, para quem não sabe, é um grande psicólogo na área emocional, um grande escritor de livros, né? Então eu tive a aprovação da esposa dele,
a ajuda de alguns psicólogos também. Para escrever, né? E eu amo a área da psicologia, né? Tanto que hoje também a gente mexe com ser humano, né? Então, isso aí. hoje a gente é psicólogo também nessa área, né? Então, esse livro foi escrito também